Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. A palavra no mundo que eu falei acontecerá. E porque Glória a Jesus. o teu coração Louvado seja o nome de Jesus a para sempre. vitória é certa. Passa o vento e Glória a chuva, Deus. mas chega o verão. Glória a Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus prezados e amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que mais uma vez estamos aqui nos dirigindo a vós, trazendo mais uma aula sobre a disciplina arrependimento, né? Que está inserida na doutrina bíblica, né? Soteriologia, é a doutrina da salvação, fala sobre o arrependimento. E nós estamos trazendo, como os irmãos sabem, uma palavra, né? Uma meditação sobre esse tema de arrependimento. Mas estamos trazendo um sistema de ensino, né? Trazendo como uma meditação, um ensino e o arrependimento bíblico, teológico que a teologia está nos apresentando, né? Na semana passada, meus amados, nós falamos sobre o arrependimento, ele vir no coração do homem através de um despertamento, né? Nós dissemos que um homem natural, por si só, ele não pode se arrepender sozinho dos seus pecados, né? E no sentido dele se arrepender do pecado, né, para a morte eterna. Somente ele, sendo despertado, sendo revelado para o coração dele a graça de Deus, através da graça de Deus, aliás, né, ele recebe um despertamento no coração. E que despertamento é esse, né? É que o Espírito Santo convence o homem da justiça, aliás, do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando o homem ouve a palavra entra no seu coração e ele é despertado para essas três realidades a qual o homem faz de todas as formas para se livrar, né? Mas nós vimos que o Espírito Santo, ele convence o homem dessa forma, né? E por fim, nós concluímos na aula passada informando que o Espírito Santo, ele tem uma função no momento da mensagem, no momento da pregação, é que ele vai pessoalmente em cada pessoa, no coração individualmente de cada pessoa, e ali ele vai falando ao coração e despertando que a pessoa é um pecador, despertando que a justiça de Deus já foi revelada em Cristo e despertando que também existirá um juízo futuro, vindouro, né? Então nós concluímos com essa afirmativa, né? Hoje, na aula de hoje, é a aula 3 do nosso texto, né? do nosso sermão, é a aula 3 hoje, né? E com o tema, o texto bíblico é o mesmo, né? Arrependimento, aula 3. O texto bíblico o texto está inserido no Evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 3, versículo 1 e 2, que diz assim: E aqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, nós vemos que a mensagem de João Batista era chamando as pessoas para se arrependerem, pregando o arrependimento, pregando para o coração das pessoas voltarem-se para o Senhor, né? E hoje nós vamos abordar, né, na aula 3, nós queremos falar sobre que o arrependimento, ele opera uma verdadeira reviravolta na vida da pessoa. O arrependimento, ele causa uma mudança de posição. A pessoa passa a se posicionar diante do pecado
de uma forma diferente. Ele passa a se posicionar de uma maneira que antes ele se posicionava favorável ao erro, favorável ao engano, favorável ao pecado, favorável à transgressão contra Deus. Agora, depois que o Espírito Santo convence ele do pecado, da justiça e do juízo, ele cai em si, a sua mente ela é aberta e ele agora passa a ser favorável a receber o perdão de Deus. Ele passa a ser agora favorável a obedecer ao Senhor, a amar ao Senhor e a servir ao Senhor e à igreja do Senhor Jesus. Então, tudo isso acontece quando o Espírito Santo ele causa, né, o verdadeiro arrependimento, ou seja, ele desperta no homem o verdadeiro arrependimento. E esse despertamento, né, isso leva o homem à compungão, ele fica compungido, né? Ele fica compungido, arrependido dos seus pecados em relação à pessoa de Deus, à pessoa do Senhor Jesus e à pessoa do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Já antes de entrarmos no nosso esboço, nós queremos fazer uma breve oração e darmos início à meditação da palavra. Soberano Deus, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, entramos agora na Tua presença em oração. E em primeiro lugar, Senhor, nós queremos Te pedir perdão das nossas falhas, perdão pelas nossas ignorâncias, perdão pelos nossos pecados, nos momentos em que nos posicionamos de forma egoísta, nos momentos, Senhor, em que só pensamos em nós, não conseguimos nos lembrar das outras pessoas, Senhor. Tenha misericórdia, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, nos perdoe e nos ajude, Senhor, nesta caminhada. Pai amado, nós vamos agora meditar na Tua santa, bendita e eterna palavra. A palavra verdadeira e imutável, a palavra que é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de 2 gumes, Senhor. A palavra que vai até a divisão da alma e do espírito, da junta e das médulas. A palavra que é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração. Meu Deus, que esta palavra, Senhor, gere nos corações, meu Pai amado, aquilo pelo qual Tu estás enviando. Pois o Teu filho, o profeta Isaías, o cheio da Tua graça e direcionado pelo Teu Espírito Santo, inspirado pelo Teu Espírito Santo, ele disse: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes prosperará naquilo para que a enviei. Faça prosperar a Sua palavra nos corações, Senhor. Alegre os corações, renove os corações, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Te louvamos e Te agradecemos já, no nome santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Queridos, como nós íamos dizendo, né, essa palavra que eu vou trazer hoje, né, é que o arrependimento, depois que a pessoa ele é despertado pelo Espírito Santo para se arrepender, acontece uma reviravolta em sua vida, né? Vamos ver isso no nosso texto que nós trouxemos para a meditação. Está escrito assim: aquele homem cuja mente, sentido e vontade estavam voltados, né, totalmente para o mundo e para o pecado. Então o homem que estava sem Deus, sem paz, sem salvação, não conhecia o amor, não conhecia a graça de Deus, ele estava nessa condição. A vontade dele, o pensamento dele, a mente dele estava voltada totalmente para o erro, né? Vamos ver o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3 e o versículo 14, assim: mas os seus sentidos, ou seja, os sentidos do homem pecador, né, foram endurecidos, eles estão endurecidos, né? Porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, ou seja, eles não, mesmo eles estando hoje na realidade do Novo Testamento, eles ainda não despertaram para a graça, não deram lugar à graça de Deus, né? O qual
foi por Cristo abolido. Então eles aí estão no pecado, né? Os pensamentos deles, o coração deles, o sentido deles estão endurecidos, porque eles não crêem no Filho de Deus, né? Em Efésios, né, dá também uma palavra de exortação e despertamento para o que pode acontecer dentro do homem, né? É quando ele se arrepende. Efésios 4, versículo 17. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andei mais como andam também os outros gentios, na novidade, na vaidade do seu sentido. Então, nós que nos arrependemos, nós que recebemos a Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida, não podemos andar como os gentios na vaidade dos seus sentidos, cedendo, né, as obras infrutuosas das trevas, né? Muito bem. Aqui em 1 Timóteo, no capítulo 6, o versículo 10, está escrito: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. O apóstolo Timóteo, né, ele diz aqui que não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro, né? O amor ao dinheiro, não é isso? E a cobiça pelo dinheiro, não é isso? É que faz com que as pessoas se transpassem com muitas dores, não é isso? Então, nós que temos nos arrependido, nós que temos recebido a palavra, nós que a palavra, o apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, como já falamos na aula anterior. Então, essa palavra, ela entra no coração, ela gera fé para a salvação. E uma vez nós mudamos de posição, né, de um estado de pecado para a morte eterna, e nos mudamos de posição para pecadores remidos, né? Lavados e remidos no sangue de Jesus, constantemente renovando nossa continuidade de comunhão com Cristo, né? O apóstolo Pedro, ele diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se algum de vós pecar, temos um advogado, Jesus Cristo justo. Temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo o justo, né? Coisa maravilhosa, né? Vejam bem, irmão, de repente volta-se para Deus. Essa mudança é total, pois abrange tudo em sua vida. Então esse homem que andava na vaidade do seu sentido, que tinha o seu sentimento endurecido, né? Esse homem que ele é avarento pelo dinheiro, esse homem que tem capacidade até de tirar uma vida de alguém por causa de dinheiro, esse homem que é cobiçoso, faz qualquer sacrifício para conquistar grandes somas de dinheiro. Aqui, quando esse arrependimento, né, quando o Espírito Santo convence ele do pecado, da justiça e do juízo, quando o Espírito Santo desperta para ele quem é Jesus, e a mente dele abre, ele consegue entender quem é Jesus, não é isso? Então há uma mudança radical na vida dele. Ele muda completamente, né? E muitas vezes tem alguém que está oprimido por um demônio, oprimido por uma entidade maligna, e quando aquela pessoa ela ouve a palavra e aquele inimigo é expulso dela, ela prontamente se transforma em uma nova criatura, fica ali liberta e remida pelo sangue de Jesus, e já é uma mudança radical, ele já se coloca à disposição para servir o Senhor. Pois ali no capítulo 5 de Marcos, do Evangelho que escreveu São Marcos, nós vimos que quando o gadareno ele foi liberto, né, ele ficou liberto daqueles demônios, ele queria seguir o Senhor. E o Senhor disse: não, vá para a sua casa e diga quão grandes coisas tem feito o Senhor por ti, ou tem feito Deus por ti. Então ele saiu testemunhando, testificando da libertação que o Senhor Jesus operou na vida dele. Então é uma reviravolta em sua vida, né? Vou repetir a frase do nosso esboço, que está escrito assim: de repente volta-se para Deus. Essa mudança é total, pois abrange toda a sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Os irmãos estão lembrados que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16,
do versículo 25 ao 33, nós temos aquela cena da prisão, quando Paulo e Silas, eles foram presos ali na prisão. Eu não quero assim pregar sobre isso, mas eu quero mostrar para os irmãos algo extraordinário que o arrependimento fez na vida de alguém dentro daquele cárcere. Eu quero mostrar para os irmãos a mudança radical, a viravolta que houve no coração de alguém. Esse alguém ao qual estou me referindo é o carcereiro. Pois quando o carcereiro, depois do terremoto, que as portas se abriram, a Bíblia diz que aquele homem, ele ficou desesperado. Ele queria se matar, porque ele sabia que se aqueles presos estavam sob sua custódia, estavam sob a sua responsabilidade. E o Império Romano, ele não era piedoso. Então, se aqueles presos fugissem, certamente aquele carcereiro morreria e, consequentemente, a sua família também, diz alguns estudiosos dos costumes romanos. Mas, queridos e amados irmãos, a Bíblia diz que quando ele pegou na espada para matar-se, Paulo se salta no meio e diz para ele: não faça tal coisa, porque aqui todos estamos. E aquele homem, ele exclamou para o apóstolo e para todos que estavam presentes: que farei para que eu seja salvo? O apóstolo Paulo não teve dúvida: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Aquele homem, ele foi salvo da morte no sentido literal dos romanos matarem, mas também ele, por se arrepender, ele também foi salvo, né, na eternidade. Os irmãos vejam que houve uma reviravolta do coração daquele carcereiro. Aquele carcereiro que judiava dos presos, aquele carcereiro que mantinha aqueles homens ali acorrentados e aprisionados, chicoteados ali naquele tronco. Aquele carcereiro era acostumado com a dor, e era acostumado provocador, e ele era acostumado a provocar grandes angústias nas pessoas. Aleluia! Mas a Bíblia diz que depois desse encontro com Paulo, depois desse encontro com o Espírito Santo, depois que ele creu, ele levou Paulo e Silas para sua casa, lavou os vergões, ou seja, os cortes que os chicotes haviam sido feitos. Ele lavou aquelas feridas, né? Ele passou sal naquelas feridas, ele tratou das feridas de Paulo e de Silas, deu alimentação para eles, louvado seja Deus. Tudo isso é o fruto do arrependimento, é o fruto do arrependimento. A vida daquele homem mudou completamente, de um homem frio para um homem piedoso, de um homem malvado para um homem bondoso, de um homem que não se importava a não ser com os romanos, mas de um homem que passou agora a se portar com um judeu, como era o caso do Paulo, um judeu, como era o caso de Silas, uma pessoa que não era da sua parentela, uma pessoa que não era de sua nacionalidade, que era tratado escravo, não tinha nenhuma importância. Mas agora, depois que o Evangelho, depois que o Espírito Santo convenceu aquele carcereiro do pecado, que aquilo que ele fazia ali era pecado, depois que convenceu a ele da justiça, e depois que convenceu a ele do juízo, ele agora se transformou em outra pessoa. Houve uma reviravolta em sua vida. Em vez dele castigar os presos, ele agora tratou de suas feridas e deu alimentos para ele. Que coisa maravilhosa! Somente Deus, só o Espírito de Deus pode fazer isso na vida de um homem, né, irmãos? Continuando aqui, o carcereiro do Filipos, depois de ter sido salvo da punição que recebera, e Paulo e Silas e os outros presos fugissem, né, irmãos, da prisão, recebeu a Cristo como Salvador, e depois de salvo, foi cuidar de Paulo e de Silas em sua própria casa. Glória a Deus! Não é maravilhoso isso, irmão? É uma mudança realmente radical, né, irmão? O seu arrependimento, antes obscurecido, né, sente o mal que praticou e compreende que Deus é o único caminho. Aquele carcereiro, ele não tinha arrependimento, ele não tinha compaixão, era obscurecido, ele era indiferente ao sofrimento alheio.
Mas quando o Espírito Santo, né, convenceu ele, né, do pecado, da justiça e do juízo, houve dentro dele um despertamento para o arrependimento, né? Vamos ver agora como era a mente dele antes dele ser crente. Como era a mente dele antes desse arrependimento fazer essa reviravolta em sua vida, né? Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, está escrito: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A luz do evangelho, né, que é a imagem de Deus, que é a glória de Cristo, é o que? É as obras de Cristo. O que é evangelho? Evangelho, no sentido prático, né, é você seguir as obras de Cristo, né? Jesus perdoou os pecadores, Jesus curou os enfermos, Jesus ressuscitou os mortos, Jesus expulsou os demônios. Aquele carcereiro agora, depois que entrou esse arrependimento e causou a reviravolta na vida dele, ele agora foi cuidar dos enfermos, que havia sido espancado. Ele agora foi alimentar os necessitados que estavam com fome. Uma atitude totalmente alheia daquela que ele vivia, que ele viveu a vida, toda a sua vida. Louvado seja Deus. Quando você sentir no seu coração o desejo de se arrepender e de perdoar, obedeça ao Espírito Santo, porque grandes coisas fará o Senhor na sua vida. Louvado seja Deus, né? A sua consciência, irmão, foi desperta e lembrar-lhe o mal que praticou, né? Ele lembrou de tudo que tinha feito e se arrependeu. Vamos ver aqui, irmãos, como é esse sentimento, como é difícil esse sentimento. Em Romanos capítulo 2, versículo 12 a 16, está escrito assim: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são leis, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer perdoando. E o último versículo, né, que é o versículo 16, diz assim: no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens, por Cristo Jesus, né? Por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Louvado seja Deus. Então nós vemos aí que é uma mudança completa, e ali a consciência dele agora entra em ação. Ele passa a entender o mistério da graça, do amor de Deus, e ele começa a tomar atitudes diferentes, né? Louvado seja o nome de Jesus. Vejam bem, irmãos, no seu sentimento há agora remorso e tristeza. Ele agora passa a cair em si, e ele começa a sentir uma profunda tristeza por todo o mal que ele já havia praticado ou feito, né, irmão? O arrependimento traz ao homem uma contrição. O coração dele é contrito, né? Vamos ver isso aqui em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Agora folgo não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Ou seja, o apóstolo não estava alegre com a tristeza deles, mas estava alegre porque a tristeza deles era porque eles sentiram a culpa e se arrependeram. Louvado seja o nome de Jesus, né, irmão? Interessante é que essa contrição, ela gera, né, uma mudança de atitude, né? Assim foi com o filho cujo pai solicitou-lhe, né, que fosse trabalhar na vinha. Primeiramente ele quis, mas depois não foi, né? Interessante é isso, né? Primeiramente ele disse que não ia. O pai chegou e disse: filho, vá trabalhar na minha vinha. Ele disse: não vou.
mas depois ele se arrependeu e foi. Louvado seja também, a vontade fica dominada pelo poder do arrependimento. Ele se volta para Deus, desejando cumprir a vontade de Deus. Então, quando o Espírito Santo ele convence o homem, ele gera o arrependimento no homem, o arrependimento ele causa dentro do homem uma mudança total na sua vida, né? E o homem se volta agora para Deus, não apenas para adorá-lo, mas além de adorá-lo também querendo servi-lo, né? Já volta para Deus o quê? Servindo a Deus, louvando o seu nome, pregando a sua palavra, orando pelos irmãos, orando pela obra de Deus, contribuindo com a obra de Deus, participando dos trabalhos, indo para os cultos de doutrina, indo para o ciclo de oração, né? Saindo na visita com o discipulado, né? Participando dos estudos bíblicos, participando do departamento de louvor. Quer dizer, o arrependimento gera na pessoa frutos, né? Frutos para ele não só adorar, mas também para ele servir a Deus. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 2, está escrito assim: para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Aquele que se arrependeu e que o arrependimento causou nele uma mudança radical. Ele agora não tem mais tempo a perder pecando no erro e no engano, mas se coloca à disposição para servir a Deus e fazer a vontade de Deus. Em Romanos 6:17, assim, mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregue. Então o apóstolo Paulo agora louva a Deus, né, pelos romanos, pelos crentes da igreja de Roma, porque eles agora estavam seguindo a doutrina, o ensino correto da palavra de Deus. E para concluir a meditação desse texto hoje, eu quero trazer para os irmãos ainda 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz assim: porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, né? As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, né? Nova maneira de ser, nova maneira de viver, é uma mudança radical, uma mudança total em sua vida. Eu espero que esta palavra ela traga um despertamento para nós e que todos os dias nós nos arrependamos das nossas falhas, nos arrependamos dos nossos pecados, nos arrependamos de estar tendo condições de ir para a igreja e não ir para a igreja adorar a Deus, né, irmão? Às vezes está com saúde, está com tempo de ir adorar o Senhor, mas não vai. Faça que nem aquele filho que disse ao pai que não ia, mas se arrependeu e foi, para que a sua vida seja grandemente abençoada. Louvado seja o nome de Jesus. A igreja, a obra do Senhor precisa de você. A obra do Senhor precisa que você se arrependa. A obra do Senhor precisa que você se arrependa e volte-se para somar força conosco nesse grande batalhão que vamos para o céu. Pois o Senhor Jesus Cristo, ele disse: ide, ensinai as nações, fazei discípulos das nações, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E isso nós temos feito e contamos com todos os irmãos para nos ajudar. Graças a Deus, meus queridos, por esta palavra maravilhosa que o Senhor trouxe para nós. Vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus. Antes da oração, eu quero saudar aqui a todos os irmãos que fazem parte do departamento de louvor Novos na Fé, também todos os irmãos que fazem parte do discipulado, que faz parte do discipulado do estudo bíblico. Louvado seja Deus. Mandar a paz do Senhor para os professores que nos ajudam, a paz do Senhor para o diácono Robson, meu companheiro, minha esposa, né? A irmã Flávia, que é a diretora da música, né? A irmã Claudiane, que é uma das maestrinas, né? A irmã Rose, a irmã Josi e a irmã Adriana e as outras irmãs, que todas ali juntas formam a diretoria de louvor do departamento Novos na Fé, né? Queremos mandar a paz do Senhor para o irmão Ivanilson,
para sua irmã Ivana, né? Para a sua mãe, toda a sua casa, sua família, o irmão Claudevan, o irmão Edilson, o irmão Edmilson, né? O irmão Claudomiro, o irmão Josivan, e o irmão James e a sua esposa Gleice, aliás, que ela tem a irmã Gleide, mas tem a Gleice, né? Gleice, e todos os irmãos que sintam-se saudados e abraçados com a paz do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, entramos agora na tua santa, eterna e bendita presença, Senhor, em oração, para te agradecer, Pai, por este momento de meditação da tua palavra, Senhor. Pai, abençoa o nosso pastor Luciano Aquino, abençoa o seu ministério, Senhor, abençoa a sua família, seus filhos, seus netos, sua casa. Deus, em nome de Jesus, continue, Senhor, fazendo prosperar o ministério do teu filho, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, ajuda o teu servo, Senhor, com as grandes responsabilidades que o Senhor tem dado a teu servo. Dê graça a ele diante de todos os pastores e dirigentes de congregação aqui da 7ª região. Ser com teu filho, Senhor, em todas as suas decisões que necessariamente ele terá que tomar. Pai Santo, em nome de Jesus, abençoa o nosso pastor José Orisvaldo Nunes de Lima, dê saúde a teu servo, dê graça, dê força, enche o teu filho do teu Espírito Santo, Senhor, usa o teu filho como tem usado, Pai, abençoa a sua saúde, Senhor, dê força, dê saúde a teu filho, para que ele esteja à frente deste grande batalhão, Senhor. Ajuda o teu servo, Senhor, abençoa o seu ministério, abençoa a sua família, seus filhos, seus netos, sua casa. Abençoa os nossos pastores, Senhor, nossos pastores evangelistas, abençoa os nossos ministros do evangelho, o nosso presbitério, Senhor, todos os nossos presbíteros dirigentes de congregações, pais, santos, diáconos, Senhor, os auxiliares, dirigentes de ciclo de oração, consagração. Pai, eu te apresento teus filhos com seus ministérios, com seus compromissos diante de ti, Senhor. Cada um tem sido, Senhor, uma coluna para sustentar os ministérios dos nossos pastores. Pai Santo, abençoa os departamentos de louvor, as suas lideranças, Senhor, os nossos corais, as bandas, toda a tua obra, Senhor. Abençoa nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, em nome de Jesus, Senhor, continue fazendo, Senhor, um milagre em nosso meio. Pai, repreenda este mal, repreenda esta pandemia, Senhor. Dê saúde às nações, dê saúde ao nosso país, ajuda os nossos governantes, ilumina os seus entendimentos, para que eles tomem decisões alinhadas com a justiça, alinhadas com o que é correto, alinhadas com o que é mais justo possível. Deus Santo, em nome de Jesus, abençoa a nossa obra missionária, abençoa a Secretaria de Missão, Senhor, abençoa nossos pastores na Bolívia, na Argentina, no Paraguai, no Chile. Deus, a tua obra ali em Moçambique, ali o pastor Robson, Senhor, ali em Portugal, a irmã Josi, Senhor, ali na África. Pai, teus filhos na